Você não nasceu para viver preso ao passado. Deus preparou algo maior. Já sentiu aquela sensação estranha de carregar um capítulo que insiste em não se fechar? Está lavando a louça e, de repente, uma memória antiga quebra o fio do presente. Está deitado e um rosto, uma palavra, uma ferida reaparecem e deixam um cansaço sem motivo aparente. Não é sempre um grande drama. Muitas vezes é apenas um peso silencioso que vai tornando a vida menor do que ela poderia ser. Essa é a cena com que quero começar. Uma vida vivendo como se o presente tivesse que pedir licença ao passado. Quando o passado vira lente, tudo fica filtrado por ele. Decisões, relacionamentos, sonhos, a própria fé. E a armadilha é sutil. Não começa com grandes acusações. Começa com uma pequena conclusão que você repetiu até virar identidade. Eu sou assim porque isso aconteceu comigo. Não adianta tentar porque isso sempre dá errado. Essas frases se ganham voz própria e passam a comandar sentenças internas que não raramente são mais cruéis do que a realidade que lhes deu origem. Há uma diferença enorme entre lembrar com fidelidade e viver definido por uma lembrança. Lembrar honra, ser definido aprisiona. Você talvez diga, mas eu não finjo, eu aprendi com aquilo. Aprender é bom, mas quando o que você aprendeu vira justificativa para não recomeçar, então o aprendizado se transforma em cela. O acúmulo silencioso das decepções, das palavras não ditas, dos planos que se desfizeram, das perdas que não foram choradas, faz algo dentro de nós, tira a cor do futuro e amplia a sombra do ontem. Não é sempre visível aos olhos de quem passa por você. É um desgaste interno que corrói o desejo de avançar e reduz a fé a um pequeno gerenciamento de expectativas. E o pior é que isso pode acontecer dentro de cristãos, dentro de famílias de fé, onde se imagina que a história já foi superada, mas a memória segue funcionando como juiz implacável. Mas há, nas Escrituras, uma palavra que rompe essa expectativa. O profeta nos lembra que Deus está interessado em novidade. Isaías 43, 18-19. Não é uma promessa de escapismo, nem uma negação do que aconteceu. É a oferta de algo novo que Deus mesmo põe em movimento. Há também a declaração consoladora de que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Lamentações 3, 22, 23. E quando falamos de restauração, Joel traz a linguagem de restituição. O que foi consumido pode ser recomposto de maneira que surpreende nossa lógica humana. Joel 2, 25. Paulo, por sua vez, lembra que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Não como licença para a negligência, mas como libertação da sentença que o próprio passado tenta nos impor. E Abacuque nos ensina que a visão tem o seu tempo. O que Deus prometeu tem um cumprimento que ocorre na hora certa. Abacuque 2:3. Esses textos não são frases mágicas. São âncoras que reorientam nossa alma quando tudo dentro grita que não é possível. Mas como isso opera na prática? Primeiro, é preciso entender como o acúmulo silencioso funciona. Toda experiência dolorosa traz uma conclusão automática, às vezes justa, às vezes distorcida, que nós guardamos como prova. Aquela vez em que fomos rejeitados, vira evidência de que sempre seremos rejeitados. A decepção profissional vira justificativa para não tentar outra coisa. O erro que cometemos vira identidade. O que começa como proteção termina como prisão. Essas conclusões repetidas até o esgotamento viram uma espécie de biografia resumida que explicita quem você é para você mesmo. E uma biografia reduzida tende a reduzir também seu chamado. Há, ainda, uma voz que se instala. A voz do medo. Ela tem hábitos previsíveis, calcula risco como desculpa, antecipa feridas que ainda não existem, transforma prudência em paralisação. Contrapondo-se a ela, existe uma inquietação que pode ser de Deus. A inquietação divina não é um impulso ansioso, é um chamado interno que perturba a acomodação e empurra para uma renovação, mesmo quando o caminho parece inseguro. Como distinguir uma da outra? A voz do medo frequentemente fala única e exclusivamente sobre segurança e evita movimento. A inquietação de Deus provoca esperança e pede confiança proporcional ao chamado. O medo vive em "e se?". A inquietação pergunta: o que está sendo formado em mim? Trocar as perguntas muda o foco do autoprotecionismo para a formação. Agora, atenção, não estou dizendo que basta pensar positivo e pronto. Não é isso. Deus não opera segundo a lógica humana linear que quer retorno imediato e garantido. Às vezes, o que parece um desperdício passa por um tempo de preparo no íntimo antes de se tornar matéria da restauração.
Há um processo interno desconhecido que precede, muitas vezes, a virada visível. Enquanto a sua fé é testada nas pequenas decisões de cada dia, no ato de perdoar, de receber ajuda, de admitir que dói, Deus trabalha com paciência para compor algo maior do que você perdeu. Essa é a esperança bíblica, restituição que supera a perda, não mera reposição do que se perdeu. Você pode estar pensando, mas e se eu não tiver forças para esse movimento? Comece pelo simples, nomeie o peso. Dizer a verdade sobre o que te prende é o primeiro passo de liberdade. Confissão não é autoflagelação, é luz que permite olhar. Depois, faça uma pergunta nova. O que está sendo formado em mim? Essa pergunta tira o foco do calendário dos outros e coloca no processo interno que Deus quer operar em você. Em vez de reclamar do atraso, aprenda a observar sinais de crescimento, uma curiosidade que reacende, um desejo de servir que volta, uma coragem pequena que aparece em decisões corriqueiras. Esses são os indícios de que o próximo capítulo já começou, ainda que a página visível demore a mostrar-se. Permita-me, aqui, uma breve história que ilustra sem reduzir a complexidade do seu caso. Havia um jardineiro que, depois de uma tempestade, encontrou seu pomar praticamente destruído. As árvores que antes davam fruto estavam quebradas, a terra afetada. Ele poderia ter contado o que perdeu e desistido. Em vez disso, recolheu os galhos, preparou o solo, plantou sementes novas e guardou com paciência. Alguns meses depois, as primeiras flores surgiram em lugares onde ele já não esperava nada. A restauração não foi o retorno perfeito do que havia, mas algo novo que aproveitou o solo da dor e produziu fruto diferente. Às vezes Deus age assim. Ele não devolve o idêntico que você perdeu. Ele usa o material quebrado para criar algo que você talvez nunca tivesse pedido, mas que o mundo precisa que você seja. Não interprete isso como garantia automática de restauração material ou cura física. A promessa bíblica de restituição não funciona como uma máquina previsível. Ela é a expressão da fidelidade de Deus em caminhar conosco e em trazer sentido novo ao que parecia sem sentido. E há casos em que a recuperação exige ajuda, apoio ministerial, comunhão de irmãos, acompanhamento profissional. Se o sofrimento é intenso e incapacitante, procure ajuda adequada. Pedir auxílio é um ato de coragem e sabedoria, não de fraqueza. Agora eu quero apontar algumas vozes internas que talvez você reconheça e mostrar como diferenciar e responder a elas. A voz da acusação fala em termos absolutos. Você falhou. Sempre será assim. Essa voz esquece que em Cristo não somos mais condenados. Romanos 8:1. Responda a essa voz com a palavra da graça. Você não é definido pelo seu erro. Há perdão e uma nova identidade possível. A voz da precaução exagerada sussurra que o mundo é perigoso demais para arriscar. Empregue sabedoria, claro, mas não permita que a prudência se transforme em cárcere. A voz da esperança cautelosa, aquela que reconhece o risco e ainda assim se dispõe a dar um passo, é a que deve receber atenção. Pergunte-se: essa inquietação me empurra a servir, a amar, a criar, a reconciliar? Se sim, talvez seja um sinal do Espírito. Há também práticas concretas que ajudam a transformar memória em memória fiel, sem permitir que ela determine seu destino. Escreva. Coloque no papel as conclusões que você tirou de eventos dolorosos e pergunte: isso é verdade absoluta ou uma interpretação parcial? Reescrever a própria história não significa apagar a dor. Significa reler à luz da graça. Compartilhe com alguém de confiança. A solidão fortalece a ideia de que você é intrinsecamente incapaz de mudar. Busque comunidades que não repitam sua prisão. Uma igreja que pratique misericórdia e esperança é um terreno fértil para a restauração. Faça gestos pequenos de fé. Um convite. Um pedido de desculpas. Uma oferta de serviço. O movimento externo alimenta o que está sendo formado por dentro. Há uma mudança de pergunta que quero insistir. Em vez de dizer, por que ainda não chegou, comece a perguntar: o que está sendo formado em mim? A primeira pergunta é uma armadilha de comparação e pressa. A segunda abre espaço para reconhecer a obra discreta que Deus costuma fazer. Quando você muda de pergunta, muda a direção da sua atenção e, com isso, as suas atitudes. E lembre-se, há processos que demoram, mas não são vazios. Abacuque 2:3 nos ensina que a visão aguarda o tempo determinado. Se tardar, espere. Isso nos chama à paciência ativa, não à resignação impotente, mas à confiança perseverante.
Antes de seguirmos para um momento de entrega, quero que você identifique, neste instante, uma coisa concreta que está te prendendo ao passado. Pode ser uma relação que não foi resolvida, uma decisão que arrepende, um fracasso que ainda revê. Nomeie em voz baixa, com honestidade. Dizer a verdade é libertador. E se você chegou até aqui carregando algo tão pesado que se sente paralisado, considere procurar ajuda pastoral ou profissional, uma recomendação feita com cuidado e carinho, pois algumas feridas pedem acompanhamento especializado. Agora venha comigo em um ato simples de entrega. Não é fórmula, é expressão de confiança. Pai, reconhecemos as feridas que carregamos. Confessamos aquilo que tentamos enterrar em silêncio, as culpas que repetimos como verdades, o medo que moldou nossas escolhas. Somos honestos, às vezes nos acostumamos com a cela. Entregamos agora o peso das lembranças que nos definem. Pedimos que tu nos mostres o que está sendo formado em nós e nos des coragem para fazer o primeiro passo. Consola onde há vergonha, sara onde há amargura, concede olhos para ver a novidade que se aproxima. Parafraseando Isaías 43, 18, 19. Sustenta-nos com tuas misericórdias renovadas a cada manhã. Lamentações 3, 22, 23. E lembra-nos de que não há condenação para quem está em Cristo. Romanos 8, 1. Ensina-nos a vida de pequenos passos, e dá-nos a paz para esperar o tempo da visão. Abacuque 2 e 3. Em nome de Jesus, confiamos. Amém. Se você sentiu algo ao ouvir essas palavras, se a entrega foi real em sua alma, fica comigo. E se esta mensagem começou a tocar você, inscreva-se e deixe um like. Assim podemos alcançar outras vidas que estão presas ao ontem. Essa é uma pequena pausa de oração que se segue à entrega. Continue lendo o que vem a seguir. Ao encerrar, quero reafirmar com firmeza pastoral. Você não nasceu para viver preso ao passado. Deus preparou algo maior. Não é uma frase feita. É a tensão que a Escritura e a experiência de fé nos apresentam. A tensão entre o testemunho do passado e a promessa do futuro. O próximo capítulo já começou dentro de você, mesmo que a tinta demore a aparecer na página externa. A decisão de confiar e mover-se geralmente é o que muda a história. Não espere um sinal dramático. Às vezes o primeiro passo é perdoar, pedir ajuda, escrever a própria história com novas lentes, ou simplesmente obedecer a uma pequena inquietação que chama para frente. Antes de finalizar, uma palavra pastoral prática. Se você está em processo de cura, busque ambientes onde a graça é praticada, onde as pessoas se importam de verdade. Se a dor é intensa e paralisante, procure acompanhamento ministerial ou profissional. Pedir ajuda demonstra coragem. E se você quiser caminhar conosco, há um material de apoio que preparei para refletir sobre esses temas e ajudar no passo a passo do recomeço. Está disponível no comentário fixado e na descrição deste vídeo. Agora, responda com fé. Comente abaixo. O próximo capítulo já começou. Declare ao menos isso com suas mãos no teclado. Manifestar esse passo é um gesto de fé. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ler que o passado não precisa continuar escrevendo sua vida. Inscreva-se se quiser caminhar conosco e receber mais palavras que ajudem a transformar lembranças em memória fiel. Você não nasceu para viver preso ao passado. Deus preparou algo maior. Vá em paz com coragem para soltar o que te prende e olhos para ver a novidade que Ele está fazendo.